Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu estou vendo um pessoal todo aqui. Deixa eu só puxar minha tela aqui para a gente se comunicar um pouquinho. Deixa eu ver os comentários. Boa noite, Rodrigo, Pastor Rodrigo, Keila, paz, queridos, Crislaine, Maicon, Felipe, Jerusa. Bom, queridos, nós iremos... Vou aguardar um minutinho. Enquanto isso, vou fazer um agradecimento aí a essa oportunidade que o Rodrigo e a Clévia, o pastor Rodrigo e a Clévia têm dado para nós, né? É uma honra poder estar aqui, passando por esse momento tão especial, assim, que nós estamos compartilhando conhecimento na nossa caminhada. É muito importante para nós crescermos juntos como um corpo de Cristo. Que mais? Eu queria agradecer também a minha família. Deixo aqui aberto para o pessoal fazer as perguntas. Gente, fiquem à vontade para perguntar, interajam comigo. Não me deixem sozinhos aqui. Fisicamente a gente está sozinho, eu sei que vocês estão aí. Qualquer dúvida, se eu estiver falando muito rápido, sinalize para mim aqui no chat. Vai ser maravilhoso a gente passar esses minutos juntos. Boa noite, Leone, Camila, paz, queridos. Vou apresentar um pouquinho da minha família para vocês. Deixa eu jogar aqui. Hoje a nossa disciplina é sobre pecado. O primeiro, para a gente se apresentar um pouquinho, meu nome é Fabrício. Essa aqui é a minha família, minha esposa Cris, o meu maior Cauã, 8 anos, e o Pietro, 4 anos. Antes da gente iniciar o nosso estudo, nós vamos ter finalmente o resultado do sorteio, do grande dia, o prêmio, para quem participou das 3 aulas e acabou respondendo o questionário, né? É muito importante que a gente consolide o nosso conhecimento dentro desses 3 estudos que já tivemos com esse pequeno testezinho, tá? Falando um pouquinho de mim, da minha família, nós iniciamos na Bíblica em 2019 e em 2019 a gente fez o curso Casados para Sempre, iniciamos na Bíblica da Sede. Em 2020 a gente continuou os estudos com o seminário de 2 anos e foi maravilhoso, e de lá para cá a gente não parou mais de estudar, de se aprofundar na palavra, buscando conhecimento, buscando direcionamento de Deus para cada dia mais estar aprendendo da palavra. Eu vou chamar aqui o pastor Rodrigo, e aí a gente vai começar a divulgar quem foi o grande ganhador. Paz, pastor. Fabrício, paz, Tudo Senhor, bem? Paz, queridos. Vocês estão felizes ainda? Coloca aí no chat, deixa uma mensagenzinha, compartilha o link com o máximo de pessoas, tá certo? E hoje nós vamos divulgar aí quem ganhou o prêmio da nossa escola bíblica, o primeiro prêmio da nossa escola bíblica. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Batista, sou casado com a maravilhosa, né, a Clévia. Nós temos uma filhinha chamada Radassa, né, e nós temos tomado conta, nós temos, né, começado essa escola que tem surgido aí para tocar na vida de muitas pessoas, tá bom? Eu vou ser bem rápido aqui, porque quem vai dar aula é o meu querido irmão, meu amigo, né, Fabrício. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Como eu já falei a princípio, compartilha, não fique parado aí, espalhe esse link para o máximo de pessoas, tá certo? Então, rapidinho aqui para o nosso sorteio, para a gente conhecer o ganhador, a ganhadora, né? Vamos lá rapidinho aqui, ó, perceba aqui os nomes das pessoas que já responderam o questionário. Estão aqui, ó. Opa!
Eu vou pegar rapidinho aqui e nós vamos conhecer, né, o ganhador ou a ganhadora, tá certo? Rapidinho, vamos lá. Pode ver, ó, tá aqui vários nomes, ó. Tá aqui, ó, caindo. Peguei um aqui. Vamos conhecer agora, ao vivo, na nossa escola bíblica, o ganhador ou a ganhadora do prêmio. Maju, Maria Júlia, parabéns, Maju. Que alegria nós estamos, ó, para vocês verem aqui, ó. Não sei se vai sair aqui. Maria Júlia, ó. A Maju, nossa querida irmã. Olha que lindo. Maria Júlia, Maju. Aí, mais uma vez para vocês verem aqui na câmera, ó. Olha que legal, que maravilha. Ela foi a ganhadora dos nossos prêmios, né? Do primeiro prêmio da nossa escola. A Maju, ela vai ganhar um livro. Esse livrinho maravilhoso aqui, né? Ego Transformado. É um livro maravilhoso. É um livretinho com muitos ensinos. E também nós vamos enviar uma Bíblia para a Maju. Olha que legal. Né? Nós vamos enviar a novinha. Essa daqui é da Clévia, tá? Mas nós vamos enviar na casa da Maju ou pessoalmente para ela. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Foi um prazer. Nós estamos muito felizes. Ó. Deixa eu ver se o pessoal está no chat aí, entraram aí no chat. Vamos dar os parabéns para a Maju, vocês que estão nos acompanhando aí. Beleza? E aí, quero ver o pessoal aqui no chat aqui dando os parabéns para a Maju, nossa irmã aqui da nossa igreja local. Aqui, ó, mais uma vez o nome dela aqui, ó. Amém, queridos? Beleza? Deus abençoe, Fabrício. Deixa Deus te usar. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso, tá bom? Tchau, queridos. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Boa noite para você aí. Acompanha a gente aí, tá bom? Até mais. Tchau. Até mais. Parabéns, Maju. Ó, um livro e uma Bíblia. Kit completo, hein? A Clévia comentou aqui que nós teremos... Ó, vou colocar aqui. Teremos questionário de 3 em 3 aulas, tá? Continuaremos com esse processo. E o prêmio, o próximo, será o sorteio daqui 5 aulas, tá bom? E daqui de 3 em 3 aulas vai continuar o questionário para consolidar o conhecimento que estamos adquirindo com o estudo, tá bom? Agora nós vamos entrar no estudo de hoje. Antes eu gostaria de orar, agradecer por esse momento com todos vocês aí. Peço que vocês orem comigo para que Deus possa usar esse tempo da melhor maneira possível, que o Espírito Santo venha ministrar no coração de vocês, tá bom? Legal? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado por esta oportunidade, por este momento que eu creio que será precioso, porque antes de mais nada, antes de nós nos apresentarmos, o Espírito Santo tem se apresentado em nossas vidas, tem se apresentado em nosso dia a dia, na nossa rotina. Senhor, ilumina nossas mentes, abra as nossas mentes, os nossos corações, para que tudo que seja ministrado pelo Teu Espírito possa estar guardado em nosso coração, Senhor. Possa nos confrontar, possa nos ensinar, possa, Senhor, causar uma mudança, Senhor, em nosso caráter, uma mudança em nosso estilo de vida e que o nosso hábito do dia a dia seja diferente a partir de hoje, Senhor. Que possamos, Senhor, nos completar a cada dia com a Tua palavra, com o Teu querer, com os Teus planos, Pai. Que nada que não for da Tua vontade, Senhor, venha, Senhor, ser falado neste momento, Pai. Que a minha vida seja simplesmente um canal onde o Teu Espírito possa manifestar e ministrar. Em nome de Jesus, amém. Bom, galera, vamos para a agenda do curso de hoje. Nós vamos falar sobre o pecado e o primeiro e vai estar dividida nesses seguintes tópicos: introdução, a origem, a criação revela o Criador, a criação do homem, o relato da queda, a única ordem de Deus e a consequência do pecado. Novamente, se eu estiver falando muito rápido,
pode me dar um break aí, fala, ó, mais devagar, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, tá bom? Interajam comigo, dá um joinha aí se o áudio estiver bom, se estiver ruim, vocês me avisam, a gente tenta melhorar aqui. Não sei se está muito alto, deixa eu diminuir aqui. Me dê um retorno aí. Eu dei uma diminuída no áudio, eu não sei se ficou muito baixo. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Pessoal, o áudio tá bom, né? Deixa eu tirar o tique-tique. Tá tudo ok, bacana. Felipe comentou que tá tudo ok, está bom. A imagem também tá boa, né? Me perdoem se eu cometer alguma falha, algum erro de português. E também, se vocês tiverem dúvida e eu não souber responder, durante a semana no grupo a gente vai responder, tá? Eu prometo responder, buscar o conhecimento e responder da melhor maneira possível, tá bom, pessoal? Vamos lá para o primeiro slide. A Crisane comentou, a Shirley também comentou que está tudo ok, bacana. Vamos lá. Vamos falar sobre a introdução. Deixa eu ir aqui. Introdução. Bom, nós vamos trazer o significado da palavra pecado. Do hebraico, ela é chamada de ratá. E do grego é hamartano. Tem o significado de errar, no sentido de errar ou não atingir o alvo, o ideal ou o padrão. Mais para frente a gente vai aprofundar um pouquinho no tema da queda, referente à palavra pecado e até mesmo como que originou todo o processo do pecado, tá bom? Harmatiologia, a nível de conhecimento, de curiosidade, é um nome designado para a doutrina do pecado. Quando a gente começa a estudar a doutrina do pecado, ela é chamada, a disciplina se chama harmatiologia. Seria ir contra os mandamentos de Deus. E já para começar, eu vou lançar uma provocação e a gente vai, para vocês irem pensando, e a gente vai conversando ao longo do tempo e até o final da aula a gente vai responder. Se alguém quiser também informar, falar o que acha dessa provocação, fiquem à vontade no chat, tá bom? Primeira pergunta é, por que Deus permitiu que pecássemos? Hoje em dia nós somos cercados de muitas perguntas, de muitas indagações sobre Deus, o pecado, o universo. E a primeira provocação é por que Deus permitiu que pecássemos? Vamos para o próximo slide, que vai comentar sobre um pouquinho da origem. Vocês já pararam para pensar como surgiu o mundo? Como o universo surgiu? Recentemente eu estava lendo um livro chamado Em Guarda, do William N. Crane. Ele está aqui, ó. Deixa eu pegar ele. Opa. Esse livro aqui é um livro que tem muita relação com a defesa da fé. O William Lane Craig, né? E ele explica muitas questões que especialistas, filósofos, cientistas procuram responder desde sempre, desde muito antes da vinda de Jesus, sabe? E se intensificou depois que Jesus veio e morreu por nós. Muitos estudiosos, muitos filósofos tentam explicar a origem do mundo, do universo, a existência de Deus, com teorias complexas e muitos com teorias simples. Se Deus existe,
se a Bíblia realmente é a palavra de Deus. E aqui eu vim simplesmente dar uma pincelada sobre isso, no sentido de que, se Deus não existisse, ou melhor, se a palavra de Deus não existisse, a nossa vida não teria sentido, não teria objetivo, não teria valor, não teria propósito, porque tudo terminaria no túmulo, terminaria na nossa morte física. Então, esses são as principais razões de começarmos a refletir sobre a Bíblia sendo a palavra de Deus. As leis foram criadas através da palavra de Deus, sabe? Se tudo isso não existisse, qual seria o objetivo de termos ética profissional? Qual seria o objetivo de respeitar ou até mesmo ajudar os necessitados, o nosso próximo, respeitar os mais velhos, respeitar os nossos pais? Não teria sentido, porque não teria um, uma, um, um presente, sabe, que Deus nos deu. Não teria. Então, o primeiro ponto para a gente refletir é: tem tudo isso? Se tem, é porque Deus existe. Existe um Criador que se revela em sua criação, que é perfeito em tudo que faz. E a palavra de Deus, ela ratifica, ela fortalece, ela nos direciona para a criação do universo através do Criador, que é o nosso Deus. Existem alguns canais, para quem gostaria de repente, aprofundar referente à origem, de onde surgiu, o que os cientistas, os resultados que eles chegaram até o momento. Existem alguns canais, o primeiro é no Instagram, chamado Cristão e a Ciência, e o outro é um site, eu vou colocar aqui, espera só um minutinho, muito interessante, onde existe várias teses bem fáceis de compreender, ó, mandei para vocês, referente ao que os cientistas já comprovaram da identidade do mundo referente à criação através de Deus, de um Criador. Porque assim, toda pintura, toda obra de arte, existe um traço de quem pintou, do artista que pintou. E não é diferente com o nosso Deus, sabe? No mundo, em nós, na natureza, existe a assinatura de Deus em tudo. Em 2019, os cientistas definiram um ponto na nossa mente como o ponto de Deus. Por quê? Porque através de muitos estudos, todas as vezes que o ser humano entrasse em um ambiente em que ele se prostrava, se ajoelhava, ou até mesmo fazia esse movimento com as mãos, esse ponto de Deus transmitia para o corpo inteiro uma sensação de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, de segurança. E aí os cientistas denominaram essa parte da mente como um ponto de Deus. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui. Deixa eu ver se eu... Só para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acredito que eu não vou conseguir... Ah, não, calma aí. Deixa eu compartilhar. Espera só um minutinho que esse aqui eu acabei não buscando, mas eu acredito que esteja aqui. Deixa eu procurar aqui, queridos, rapidinho. Deixa eu ver aqui no download. Bom, eu não consegui encontrar, mas depois eu mando a foto no grupo. Puxa vida, mas estava aqui.
Expressão não tinha aqui, espiritualidade. Bom, eu não consigo. Sou meio resistente. Aqui. Calma aí. Aqui. Nossa, deu como arquivo inválido. Bom, e aí também, paciência, não consegui, pessoal. Mas assim, esse é um dos pontos que os cientistas já encontraram, que é uma identidade de Cristo, de Deus em nossas vidas. O outro, existe uma proteína que mantém todas as nossas células ligadas. Ela é a principal, chamada de laminina, e ela tem o formato de uma cruz. Deixa eu procurar ela. Eu tenho aqui no... Deixa eu procurar. Calma. Ah, eu já descobri qual que é o problema. Precisava ter aberto estes arquivos. Foi por isso que eu não consegui. Agora eu vou conseguir. Compartilhar tela. Aqui. Meu computador está um pouquinho lento. Ó que interessante. Esse aqui é o ponto de Deus no cérebro, que foi constatado pelos cientistas. E eles descobriram que temos um ponto no cérebro, e eles denominaram como ponto de Deus. E o outro, deixa eu compartilhar aqui a tela. Opa. Compartilhar a tela para mostrar. Deixa eu abrir. Que é chamada laminina. Aqui. Compartilhar tela. E essa laminina, ela tem um formato de cruz. Olha que interessante. Aqui ela aparece como uma cruz. Até eles fazem uma representatividade sobre a cruz com Jesus. Mas essa é uma figura interessante que foi descoberto pelos cientistas. Bem bacana, né? Deixa eu agora voltar. Aqui. Pronto. Esses dois são os dois pontos que eu busquei para mostrar a identidade de Deus na nossa vida. Nosso DNA também tem uma sequência numérica, no DNA padrão nosso, tem uma sequência numérica de 4 números, sendo que é o 10, o 5, o 6 e o 5. E esses números, se nós confrontarmos com o dicionário, o alfabeto hebraico, cada letra do alfabeto hebraico é representada por um número. E esses números, na mesma sequência do DNA, representa o tetragrama do nome de Deus. E em hebraico, eu vou colocar aqui para vocês. E aqui, deixa eu ir aqui nos comentários. Esse é o tetragrama que eu mandei aí do nome de Deus. E a sequência numérica do nosso DNA, se fizermos um paralelo com o alfabeto hebraico. Opa, desculpa, fiz errado. Coloquei o nome errado. Espera aí, gente. Faltou uma letra aí. As duas formas que vocês vão encontrar, na verdade. É tanto com V quanto com W, porque o número 6 da sequência numérica é o VAV. Aí tanto
com W quanto com V, depende muito do alfabeto que nós estamos trabalhando, né? Se é o nacional ou o internacional. E esses são os pontos que eu trouxe só a nível de conhecimento, de curiosidade, para mostrar que em tudo se tem a assinatura do nosso Deus, do nosso Criador. Tudo bem com você? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tá claro? Estou falando muito rápido. Vão sinalizando aí para eu me situar, tá legal? A gente seguindo. Deixa eu seguir aqui. Agora a gente vai falar sobre a criação revela o Criador. No livro de Gênesis, encontramos tudo o que precisamos saber sobre a origem de tudo. Nós vamos ler daqui a pouquinho, e em Gênesis, no segundo tópico, diz assim: Deus começa os dias da criação, cria o mundo num total de 6 dias, e no 7º descansou. No primeiro capítulo de Gênesis, encontramos as criações de Deus. Vamos lá, rapidinho ler. Em Gênesis 1 e 2. No princípio, Deus criou céus e terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí, a gente, seguindo a leitura do primeiro capítulo, nós vamos verificar como foi a criação de cada um dos animais, seja aquático, seja terrestre, até a criação do homem e depois Deus descansando. Deus é o criador do universo. Nesse princípio, somente Deus existia. Ou seja, somente Ele é eterno. Marquem essa palavra eterno. Ele é de eternidade em eternidade. Em Salmos 92, diz assim. Vamos lá. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E lá em Provérbios 8, 22 a 31, diz assim. Provérbios 8, 22 ao 31. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites do alicerce da terra. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto, dia a dia, e eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Aqui já começa falar sobre a Trindade. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Estes versículos começam a fortalecer a Trindade, onde tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Trazendo um pouquinho sobre a palavra eterno. Eterno, no dicionário bíblico, diz que é antes da criação, estava presente antes da criação do universo, antes da criação de tudo. E
de acordo com a doutrina, permanecerá vivo mesmo após o fim. E nós cremos que nós estaremos na eternidade com Deus. Amém? E no dicionário popular diz assim, que teve princípio e não terá fim, que durará sempre. Vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? A gente vai partir por um outro item, que é a criação do homem, dando sequência. Se o pessoal tiver alguma dúvida referente ao que eu já comentei, quiser colocar aí vocês me falam, tá bom? Tem ninguém dormindo não, né? Se estiver dormindo, tiver alguém do lado aí, ó, dá uma cutucada. Não sei se estão assistindo sozinhos ou com outros, com algum familiar ou amigo. Vamos lá. A criação do homem. Então Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1, 24 ao 31 e Gênesis 2, 7. Eu vou falar esse versículo porque mais para frente a gente vai comentar sobre a... Deixa eu só pegar aqui. Gênesis 1, 24 ao 31. Porque depois a gente vai comentar sobre a imagem, de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Diz assim, ó. E disse Deus, aqui vai falar um pouquinho do relato de como foi criado cada um dos animais e até chegar em nós. E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o homem à nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Glória a Deus. Acho que até aqui já está perfeito, onde diz que Deus criou o homem. O 28 diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus disse, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. É importante a gente ler esses dois últimos versículos, porque foi por causa desses dois últimos versículos que houve a entrada do pecado. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus criou tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Eu gostaria de ressaltar, disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Quando a gente vai lá em Gênesis 2:7, diz assim, então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha que interessante, né? Aqui relata exatamente como Deus nos criou.
tanto homem quanto mulher, imagem e semelhança dele. Quão importante é essa afirmação, essa informação nas nossas vidas através da palavra de Deus. Porque se Deus nos criou imagem e semelhança dele, em estado espiritual, nós teríamos que agir ou buscar agir conforme o nosso Criador. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus no aspecto espiritual e possui atributos especiais como amar, criar, comunicar-se e o livre arbítrio. Deus tinha plantado um jardim no Éden e ali colocou o homem para viver, cuidar do jardim e cultivá-lo. Então Deus criou a mulher para que fosse auxiliadora e correspondesse. Está lá em Gênesis 2, 21 a 25. E o interessante é que algumas características, alguns atributos especiais, por sermos criados em imagem e semelhança, nós herdamos do nosso Deus. E um deles é o livre-arbítrio, que é a possibilidade de escolher entre dois caminhos. Aí vem de novo aquela pergunta: por que Deus permitiu que pecássemos? Deus permitiu que pecássemos ou não? Na realidade, Deus nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio fez com que o homem escolhesse, ao invés de obedecer a Deus, obedecer a si próprio, ter a liberdade de tomar as suas próprias decisões. O homem, desde o princípio, pode tomar suas próprias decisões. Deus sempre esteve ao seu lado, ensinando, conversando, tendo um relacionamento. Marquem esta palavra, relacionamento. Assim como ele faz conosco, nos guia, deixou um manual para nos ensinar e dar todas as instruções que precisamos, que é a Bíblia. A Bíblia é o manual de Deus. Aquela pessoa que lê a Bíblia continuamente, ela não pode dizer que Deus não fala com ele ou com ela. Porque se nós lemos a Bíblia, ali é o próprio Deus falando conosco. É o próprio Deus nos ensinando, é o próprio Deus nos confrontando, é o próprio Deus revelando quem é o Fabrício no seu dia a dia. Quem é a Jerusa no seu dia a dia, a Shirley, a Crislaine, o Felipe, no seu dia a dia. E eu acredito que essa frase seja de Charles Spurgeon. Ele diz assim, que a cada vez que eu leio a Bíblia, mais Deus me revela quem eu sou. E quanto mais Deus me revela quem eu sou, mais envergonhado eu fico. Porque a gente começa a enxergar as nossas falhas, os nossos pontos de melhoria. Mas quando nós enxergamos os nossos pontos de melhoria, nós precisamos ter fôlego dobrado, ânimo dobrado, para melhorar quem é o Fabrício, para se tornar cada dia mais imagem e semelhança, para se tornar pequenos Cristos. Douglas Gonçalves, do Dizescope, diz assim sempre, que nós temos a responsabilidade de ser pequenos Cristos. Onde nós formos, Cristo tem que ser revelado através das nossas atitudes, tem que ser revelado através do nosso comportamento, das palavras que nós falamos, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente familiar, seja no nosso ambiente conjugal, de educação dos nossos filhos, com onde quer que nós estejamos. As pessoas precisam ver Deus
agindo através de nós. É fácil? Não. Mas nós não estamos sozinhos. A partir do momento que a gente pede para que Deus nos ensine, Ele está caminhando, nos guiando, nos direcionando, nos ensinando, nos moldando, nos lapidando, nos preparando para cada dia mais proclamarmos o Evangelho, proclamarmos a Tua palavra, levarmos paz, levarmos a alegria, a fidelidade em Tua palavra, onde quer que estivermos. Mas Deus sempre nos deixa escolher. Eu já ouvi de alguns pastores, de alguns líderes, que Deus, ele é um Deus educado. Ele não chega com tudo invadindo a sua vida. Lá em Apocalipse 3:20 ele diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Quer ver? Vou pegar aqui. Para não errar. Deixa eu pegar aqui. Apocalipse 3:20. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Oh, que maravilhoso é a palavra de Deus. Ele está à porta batendo no nosso coração, todos os dias, para ceiar, para nos ensinar, para falar, filhinho, não é assim, filhinho, faz assim, tome essa decisão. E nós comentamos sobre relacionamento no tópico 3 aqui. E agora a gente vai para o próximo slide, no qual vai falar sobre relacionamento. E aí onde eu queria te provocar, mais uma vez. Você tem tido um relacionamento com Deus? Nós precisamos ter a certeza, nós precisamos crer que nós fomos criados, mais do que qualquer coisa, para andar lado a lado com Deus. Ele deseja ansiosamente que você fale os seus sentimentos, as suas angústias, os seus momentos de felicidade. E também aprenda a ouvi-lo. Eu listei aqui alguns pontos para que nós possamos exercitar o relacionamento com Deus. Poxa, Fabrício, mas eu já faço isso. Legal. Continue. Intensifique. Cada vez que você mergulhar, mais você vai conhecer o Deus que você serve, que você crê. Poxa, mas eu ainda não faço alguns pontos que você comentou. Experimente fazer. Vai ser edificante na sua vida. Vai ser edificante, vai ser maravilhoso. O primeiro tópico é: tenha uma vida de oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. O quão é importante nós termos uma vida diária de oração. Poxa, mas meu dia é tão corrido. Separe um momento, que seja minutos, para falar a Deus, para se prostrar, dizer: Deus, estou aqui, sou totalmente dependente de Ti. Venha moldar a minha vida, venha me ensinar a viver conforme a Tua vontade. Venha me ensinar a ouvir a Tua voz. Sabe? É tão bom quando nós temos uma vida de oração. E a cada momento que você tem, medite, sabe, em Deus. Em espírito, ore. Poxa, mas eu trabalho, é uma correria. A gente vive numa correria. Às vezes não dá tempo nem de pensar, tem que focar no serviço para produzir resultados. Normal, é natural. Com todos nós somos assim. Com todos nós é assim. Mas o momento que você tem, mentalize, sabe? Medite em Deus. Interceda pela sua vida, pelos seus familiares, em espírito, sabe? O próximo item é: arrependa-se dos seus maus caminhos. Todos nós, somos falhos. Nós temos a tendência de errar.
A gente erra muitas vezes sem fazer nada. Só pelo simples fato de Deus falar assim, ó, chega para aquele fulano ali, fala que Deus ama ele, que eu amo ele. E a gente acaba ficando inibido. Nossa, é coisa da minha mente. Nós já erramos. Isso é um pecado. Porque nós desobedecemos. E o pecado precede a desobediência. Antes do pecado se suscitar, ocorre a desobediência. Deixa eu tomar uma água. E lá em Atos 3,19 diz assim, arrependei-vos, pois convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando nós percebermos, ou quando o Espírito Santo nos avisar que nós erramos, imediatamente se redime. Perdão, Deus. Eu não vou fazer mais. E arrependimento vem com mudança de atitude. Se não houver mudança de atitude, é considerado remorso. Então, se você se arrependeu e não mudou a sua atitude, é porque você não se arrependeu de verdade. O Felipe comentou aqui. Vou até colocar aqui. Relacionamento, uau. Precisamos mesmo nos relacionarmos cada vez mais com Deus. Relacionamento gera intimidade. É isso aí, Felipe. Relacionamento é muito importante. O próximo passo, o próximo item que eu destaquei é estude a palavra de Deus. Lá em Josué 1,8 diz o quê? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Somente com o conhecimento da palavra de Deus que nós vamos identificar as nossas falhas, o que precisamos melhorar, mudar as nossas atitudes. O próximo item é pratique gratidão. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Hoje, será que hoje a gente agradeceu? Poxa, acordei mais um dia para poder viver. Mais um momento em que eu posso desfrutar de Deus. Minha família está bem, ou não, minha família está com dificuldade, glória a Deus, é a oportunidade de Deus operar milagres e maravilhas. Mas seja grato, grato pela sua casa, grato pelo seu familiar, grato pela sua saúde, grato pela provisão diária que Deus nos dá. Seja ela alimentícia, seja ela no âmbito alimentar, seja ela no âmbito de saúde, seja ela no âmbito de termos paz, de termos alegria, sabe? Precisamos praticar a gratidão. O próximo item, para finalizar, tem mais 2 itens, envolva-se com a comunidade. Eu não sei se todos aqui são da Bíblica de Poá, mas eu acredito que outros têm de outras igrejas também. Felipe é de outra igreja. Se envolva com a sua igreja. Se envolva com o corpo de Cristo. Porque é muito importante caminharmos como irmãos, termos amizades que nos levam para Deus, que nos ensina, que compartilha testemunhos, conhecimento de Deus. É muito importante. 1 Coríntios 3,8 diz assim, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Olha como é importante, não só para nos fortalecermos, mas também para fazer a vontade de Deus. Ser ativo na comunidade onde nós frequentamos. Sabe? É muito importante nós servirmos em todos os lugares, principalmente na nossa igreja. E para finalizar, ajude as pessoas ao seu redor. Lá em Lucas 6,38 diz assim, deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Aqui não fala só em âmbito financeiro. Quantas pessoas passaram por dificuldade nesse tempo de pandemia, estão precisando de uma palavra de consolo, estão precisando de um abraço,
Estão precisando de um eu te amo em Cristo, meu irmão. Estão precisando de um bom dia, um boa tarde, sabe, um caminhar junto. Quantas pessoas estão necessitadas de conhecer a luz que ilumina esse mundo, sabe? Conhecer a paz que excede todo entendimento, conhecer Cristo, conhecer Deus Todo-Poderoso, viver com Ele. E essa é a nossa oportunidade de sermos enviados, de sermos veículos de Deus no nosso serviço, na nossa vida familiar, em todas as áreas de nossa vida. Será que no nosso serviço, como nós temos, como as pessoas nos conhecem? Como as pessoas nos conhecem no nosso grupo de família, no grupo do futebol? Quantas pessoas nos conhecem, conhece quem somos no grupo, no encontro de família, sabe? No ambiente secular, aí, no ambiente afora, fora da igreja. Como as pessoas nos conhecem? Como somos conhecidos? Como servos de Deus? Cabe aí uma reflexão sobre como temos agido no nosso dia a dia. O próximo slide, acho que já foi aí na tela, vai retratar a queda do homem. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o pecado. Antes de tudo mudou quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem pecou. E o que é o pecado, Fabrício? Pecado é o que separa o homem de Deus. Pecar é ir ao contrário dos caminhos de Deus. Lá em Isaías 53:6 diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Cada um de nós se voltou para a sua própria vontade. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso aí, a iniquidade de todos nós. Pecar é errar o alvo, como eu comentei lá, é não atingir o alvo. Veio de uma ação voluntária de Adão e Eva. E foi assim que o pecado tem corrompido a humanidade até os dias de hoje. Deus criou o pecado. Deus não criou o pecado. Ele criou algo perfeito. Nós fomos criados perfeitos. Vamos trazer um exemplo aqui. Imagina que você é um engenheiro e você projetou um carro para ser perfeito. Mas nós pegamos esse carro e em uma ladeira nós aceleramos e passamos em uma lombada em alta velocidade ou pegamos um buraco e danificou o carro. A culpa é nossa ou é do engenheiro? A culpa é nossa. O engenheiro projetou o carro para ser dirigido de uma forma. Nós não obedecemos o manual, o que aprendemos, e conduzimos aquele carro de uma forma que não era para ser conduzida. Ou seja, Deus criou você perfeito. Ele não é o autor do pecado. Eu vou citar aqui alguns versículos que diz assim, das formas que nós usamos o que Deus criou, a forma que nós usamos que Deus criou é que nos leva ao pecado. Entendeu? A forma que nós, as nossas atitudes, a forma que nós agimos em tudo que Deus criou é que nos leva a pecar. Lá em Jó 34:10 diz assim: pois isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja o fazer o mal, e de Todo-Poderoso o praticar e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. E Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ninguém
ao ser tentado, lá em Tiago 1,13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Lá em Isaías 6,3 diz assim: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus é santo, Deus é perfeito, e Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Assim como um engenheiro sabe consertar o carro, porque foi ele quem criou aquele carro, quem fez aquele carro, assim é Deus. Ele sabe resolver o nosso problema. Ele sabe nos trazer para a presença dele de novo. E antes da fundação do mundo, ele já tinha um plano de redenção da humanidade. Tem um livro que eu li recentemente, chama Redenção, do Carlos Leiter, eu vou procurar depois, Redenção e Justificação, do Carlos Leiter, depois eu vou colocar aqui, que fala sobre o processo que Deus, ponto a ponto, de redenção da humanidade, de como ele já tinha um plano para a salvação da humanidade. Termos bíblicos para o pecado que é utilizado é o erro, o fracasso, a iniquidade, transgressão, contravenção, carência de lei e injustiça. Fracasso é a falta de êxito em acertar o alvo. Se você vê lá na Bíblia, como lá em Isaías 53,6, iniquidade. Iniquidade é o pecado cauterizado. Aquele pecado que já virou hábito, que nós fazemos sem perceber. Por exemplo, quem nunca, a operadora de cartão de crédito ou a operadora de celular ligou para nós e a gente, atende e fala que eu não estou. Quem nunca fez isso? Ou, numa roda de amigos, começam a falar sobre uma situação que ocorreu no dia a dia daquele serviço, que deu um resultado negativo, e sempre teve um causador. Aí começa a falar mal da pessoa, do colega de trabalho que executou, que errou, que teve uma falha. Aí, sem querer, você está lá, participando daquele bate-papo, dando risada, concordando, ou dando a sua opinião negativa referente àquele colaborador que nem na roda de trabalho está. Acaba virando hábito nós nos posicionarmos negativamente em situações que virou um costume, que virou um ciclo já na nossa vida. Isso é iniquidade, já não nos incomoda mais, já não nos causa constrangimento, sabe? Vou tomar uma água aqui. Transgressão é ir além do bem. Carência de lei é ignorar os mandamentos. Jesus veio e deixou 2 mandamentos para nós. E quem obedecer esses 2 mandamentos, quem seguir esses 2 mandamentos, vai estar seguindo todos os outros, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus é amar a Deus. É com as nossas atitudes, é com o nosso comportamento, o que sai da nossa boca, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós buscamos fazer. E amar ao próximo como a si mesmo. Caracas, amar quem a gente não conhece, como a gente ama a nós. Amar quem nos prejudicou, como nós nos amamos. A gente nos ama a ponto de cuidar de nós diariamente. E esse é amar o próximo. Cuidar do próximo diariamente. Em todos os momentos. Fazer o bem para o próximo. Injustiça é praticar o mal. O injusto. Praticar o mal.
Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o relato da queda. Espera só um pouquinho. Relato da queda. Espera só um pouquinho, gente. Vamos lá. Opa, desculpa, não é o relato da queda, não. Nós vamos falar sobre o relato bíblico da queda, correto? É isso mesmo. O relato bíblico, vamos descrever um passo a passo de como aconteceu a queda de Adão e Eva. Primeiramente, veio a sugestão para duvidar da palavra de Deus. Por exemplo, você tem certeza que é assim? Vou trazer algumas situações que a gente ouve no nosso dia a dia. Você tem certeza que é assim? É dessa forma mesmo que a Bíblia explica? Não, você entendeu errado. Estou relatando algumas coisas que a gente ouve das pessoas que caminham conosco muitas vezes. Aí o segundo ponto, depois aconteceu o famoso, isto não tem problema. Vou complementar. Ah, não, isso é normal nos dias de hoje. Todo mundo faz. Na linguagem jovem, não pega nada. Onde a palavra de Deus foi desacreditada. E o terceiro item é, como consequência, a autossuficiência. A autossuficiência. A gente se torna suficiente para tomar as nossas próprias decisões, para tomar as nossas próprias, para agir com a nossa própria vontade. Aí a autossuficiência tomou o coração do homem, resultando por último na desobediência. Uma dica é: toda vez que você tiver dúvida em como agir, como fazer, ou o que fazer, ou mais, se você não sentir paz no seu coração, não faça. Pede um tempo para pensar. Consulte, se você tem cônjuge, consulte o seu cônjuge. Pede direcionamento para Deus, entrega nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te direcionar. Busque a palavra de Deus, busque o conforto. Amém, queridos? No nosso próximo slide, a gente vai citar um pouquinho sobre a serpente, o animal mais astuto de todos os animais selvagens, trouxe dúvida à mente da mulher e se realmente ela deveria acreditar naquilo que Deus tinha ordenado. Sabemos que a serpente era Satanás, aquele que desde o princípio quer nos destruir, destruir nosso relacionamento com Deus. Ele usa muitas vezes situações em que estamos frágeis para semear coisas ruins em nossa mente e coração. Por isso é necessário que vigiemos de dia e de noite, para não cair em suas mentiras. Quem tem sido a serpente no nosso dia a dia? É o nosso colega de trabalho? Quem tem sido serpente no nosso dia a dia? Quem tem nos dado maus conselhos? Quem tem nos ensinado contrário à palavra de Deus? Quem tem nos incentivado a virar as costas para as sagradas escrituras, para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, para a promessa de Deus em nossas vidas? Quem? Pensa aí, quem tem sido? Lá em Mateus 26:41 relata momentos antes de Cristo ser crucificado. Espera só um pouquinho, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui. Um minutinho, só que tá chovendo aqui, tá entrando água toda aqui. Espera um minutinho. Voltei. Desculpa. Vamos lá. Voltando. Quem tem sido a pedra de tropeço em nossas vidas? Quem tem nos desmotivado? Então, aqui relata momentos antes de Cristo ser crucificado.
são trechos bíblicos onde mostra a completa humanidade de Jesus, que é retratada de uma evidência maior, de uma evidência mais clara. Porém, Jesus demonstra que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela nos momentos mais difíceis e dramáticos. Aprendemos também a aceitar que haverá ocasiões em nossa vida em que teremos que enfrentar o sofrimento sem o apoio de ninguém, sem o conforto ou companhia de pessoas que amamos. Porém, nós temos a certeza que Deus sempre estará presente. Sempre estará presente. Nunca se sinta sozinho diante da dificuldade que você pode passar ou que você esteja passando nesse momento. Nunca. Porque Deus está presente em todos os momentos em todos os momentos e ambiente que você está. Sempre. Essa é a segurança nossa. Clame a Deus, sabe? Busque a Deus. Ele te dará ânimo dobrado, assim como ele fez com Daniel em 10:19. Deu o ânimo dobrado para enfrentar aquela dificuldade, aquela situação que deixava ele aflito. E muitos outros personagens da Bíblia, muitas outras passagens da Bíblia nos relata a presença de Deus com a humanidade conosco. Adão tentou colocar, e aí aqui a gente vai trazer uma situação que tem sido rotineira em nossas vidas, muitas vezes tem sido rotineiro. Adão tentou colocar a culpa no próprio Deus. E, consequentemente, na mulher. Ele disse, foi a mulher que tu me deste. Eva, por sua vez, jogou a culpa na serpente. Esse comportamento ainda continua o mesmo, pois sempre tentamos buscar justificativas para os nossos erros, para as nossas falhas. Precisamos aprender que Deus perdoa pecados e não justificativa. Querido, nós iremos errar. E quando nós errarmos, a humildade em expor a nossa falha para o nosso Deus é que vai nos limpar, nos perdoar, que nos vai trazer paz. Lá em Gênesis 3, 8-13 diz assim. Gênesis 3, 8-13. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi de comer? Lhe proibi de comer. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, nem o homem e nem a mulher assumiu a responsabilidade. Muitos dizem, se não tivesse Eva, Adão não tinha pecado. Mas quem come alguma coisa sem perguntar de onde veio e o que é? E outra, o homem conhecia o fruto que ele não podia comer. Quando ele pegou na mão, ele não identificou? Sabe? Nós precisamos aprender a assumir as nossas falhas. Nós precisamos aprender a assumir os nossos erros.
Quando nós deixamos de assumir as nossas falhas, nós ficamos, assim como no primeiro slide, de mãos atadas, presos naquele pecado, naquela falha, porque nós tivemos a oportunidade de assumir, mas nós não assumimos. O homem, então, por não ter assumido e por ter desobedecido, principalmente por ter desobedecido, ele perdeu a comunhão com Deus, entregando o mundo nas mãos do diabo, e abriu o caminho para o sofrimento, juízo e morte. Vamos ler lá em Gênesis 3, 16 ao 19, e depois Isaías 59, 16 ao 19. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Olha aí de onde vem o sofrimento da mulher na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é o pó, e ao pó voltará. Ou seja, hoje, para a gente ter sustento, nós precisamos trabalhar duro, enfrentar concorrências desleais para quem tem a sua própria empresa, ou para quem trabalha para uma empresa, enfrentar amigos desleais muitas vezes. Esse é o suor. Esse é o fruto do pecado. Lá em Isaías 59 diz assim, deixa eu só colocar aqui, está na frente do slide. Isso aqui. Aí. Isaías 59, 2 diz assim: mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Por longo tempo, o homem lutou para ter o relacionamento com Deus, cobrindo os seus pecados com o sacrifício de um animal. Por muito tempo, até o plano de redenção, até a vinda de Jesus aqui, até a morte de Jesus na cruz, até o plano de redenção da humanidade através de Jesus ter sido executado por Deus. Aí, o Espírito Santo desceu à terra. E hoje nós temos acesso livre ao Pai, através do Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Para que hoje possamos ser considerados, ser chamados de filhos. Naquela época, se nada disso tivesse acontecido, hoje nós teríamos seríamos conhecidos como estrangeiros, seríamos conhecidos como gentios, seríamos conhecidos como pecadores. Hoje nós temos a oportunidade, através de Cristo, aceitando Ele como o único e suficiente Salvador, como nós aprendemos na matéria de salvação. Temos a oportunidade de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Olha quão maravilhoso é. Temos acesso direto ao Pai. Sabe? Não podemos perder a oportunidade de vivermos esse presente. Essa oportunidade de sermos reconhecidos como filhos. O homem,
Então perdeu a comunhão com Deus, entregando o mundo nas mãos do diabo e abriu caminho para o sofrimento, juízo e morte. Eu já li isso. A natureza pecaminosa, então, está em todos os homens e mulheres, por consequência da desobediência de Adão e Eva. Porém, nós temos a oportunidade de mudar esse cenário. Nós temos a oportunidade de mudar essa situação que nós estamos. Com o pecado, a morte entrou no mundo. E entrou em 3 situações. A morte física. O homem foi criado para viver eternamente. No plano de Deus, tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem comeu do fruto, Deus retirou ele do jardim para que ele não comesse da árvore da vida e tivesse a vida eterna para sempre. Vamos ler lá em Gênesis 3, 22 a 24. Vamos lá, 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. Como um de nós. Lembra da Trindade? Conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. 22 a 24. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, Deus não permitiu que o homem pudesse comer do fruto da vida, para que ele não tivesse a vida eterna. E a vida eterna viesse com a oportunidade de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E, diariamente, aceitarmos Jesus como suficiente Salvador. E, diariamente, aceitarmos Jesus como suficiente Salvador. Obedecermos a Deus. Buscar a vontade de Deus. E assim o processo de santificação em nossa vida vai ocorrendo naturalmente, nós deixando as nossas práticas que não agradam a Deus e se tornando cada dia mais imagem e semelhança de Cristo. O outro item foi a morte espiritual. O homem deixou o pecado entrar, ou seja, houve uma separação entre ele e Deus. A única coisa que consegue nos separar de Deus é o pecado. Tem uma história que eu já contei para algumas pessoas que eu ouvi. Um dia uma criança chegou pro pai, olhando da janela, ela falou assim, pai, o avião é tão pequenininho, pai. Olha, cabe meus 2 dedos aqui quando eu olho pro céu e tal. Aí o pai falou, filha, o avião é pequeno, né? Certo dia, o pai pegou a criança e levou pro aeroporto. Falou, e aí, filho? O que você acha do tamanho do avião? Aí o menino abriu os braços, tentou medir e falou, pai, o avião é muito grande, pai. Eu não consigo dimensionar o tamanho desse avião. Aí o pai falou assim é Deus nas nossas vidas. Quanto mais próximo nós estamos dele, maior ele é para nós. Mais impactante ele é para nós. Mais profundo, mais poderoso, maior, sabe? Ele é para nós. Mas quanto mais longe a gente está de Deus, menos a gente sente a presença dele. Menos a gente vê a grandeza dele. Não só em nossas vidas, mas em tudo ao nosso redor. E a única coisa que deixa Deus pequeno para nós, que nos deixa longe de Deus, é o pecado. E aí, a morte eterna. Se uma pessoa experimenta a morte física e não teve o novo nascimento em vida, ele não tem a salvação. Estará separado de Deus eternamente. Olha que triste. Nicodemos, certa vez, foi até Jesus na calada da noite.
saber mais sobre Jesus. E ele até questionou, nossa, mas todos os milagres e maravilhas que você faz te torna o próprio Deus, sabe? E ele ficou maravilhado. E aí ele falou assim, como eu consigo estar mais próximo? Aí Jesus falou assim, você precisa nascer de novo. Aí ele, mas nascer, pode um homem voltar ao ventre da sua mãe? Aí ele falou, não, nascer de novo é um nascimento aqui, nascimento na vida espiritual. Nós precisamos morrer para a nossa vida natural, para as nossas vontades, morrer para os nossos desejos, para viver para a vontade de Deus. A única pessoa que é capaz de paralisar os planos de Deus para nós e para a nossa família somos nós. Quando nós nos desviamos da vontade de Deus ou não aceitamos a vontade de Deus, nós não deixamos somente de viver a vontade dele para nossas vidas, mas nós prejudicamos quem está conosco, nosso cônjuge, os nossos filhos. Por quê? Porque a gente não permite que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Olha quão profundo é. Por isso que nós precisamos rapidamente falar da palavra de Deus, alcançar as vidas, falar de Deus para os nossos vizinhos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com o que Deus vem colocando nos nossos corações. Amém, queridos? Agora estamos caminhando para o fim. Nós vamos falar que diante desse cenário tão triste, em meio às sentenças de Deus em relação à desobediência do homem, esse com certeza não é o fim. O próprio Deus revelou que ainda havia esperança, uma esperança decretada por ele. Antes da fundação do mundo, lá em Efésios 1,4 diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, glória a Deus. E anunciou em Gênesis 3,15, porém inimizade entre você, quem é você? Satanás, e a mulher. Quem é a mulher? A raça humana. Entre sua descendência. Quem é a descendência de Satanás? São os guiados por Satanás, os que amam a si mesmos, os que seguem as suas próprias vontades, os que não são obedientes à vontade de Deus. Estes são movidos pela sua própria vontade, pelo seu próprio orgulho, pelo seu próprio desejo. Então ele porá inimizade entre a descendência e o descendente dela. Quem é o descendente dela? Cristo. Cristo é o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Lá em, deixa eu ver aqui, em Gálatas 4,4 diz assim, ó. Deixa eu trazer Gálatas 4,4 que faz assim, ó. Fala assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Glória a Deus. Esse é o descendente dela. É Cristo, nascido de mulher. E apontando no Novo Testamento, onde a antiga serpente feriu o calcanhar do Filho de Deus, porém teve sua cabeça esmagada, sendo derrotada de forma irreversível. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Satanás já perdeu e ele tem ciência de que ele já é derrotado. Ele foi derrotado na cruz do Calvário. Só que mesmo assim ele é um sujeito teimoso. E ele está ao derredor, rugindo como leão,
buscando quem ele quer atacar, quem ele pode atacar. Porém, os anjos de Deus estão ao nosso redor, nos protegendo, glória a Deus. A cada falha que nós temos, ou pecado que nós cometemos, é como se nós tirássemos um anjo dessa fortaleza no qual somos cercados. E é por essa brecha que muitas vezes o inimigo age. Por isso, não permita que o seu pecado dê espaço para a ação de Satanás. Não permita que a sua falha dê espaço para a ação de Satanás. Imediatamente se arrependa. Imediatamente se prostre. Se prostre diante de Deus. Reconheça a sua falha e peça perdão a Deus. Peça perdão a quem você feriu. Peça perdão a quem te feriu e tem te magoado. Feche essa brecha, querido. Não permita que Satanás haja na sua vida por causa de uma falha, de uma pequena falha. Porque ele já é derrotado. Viva como um vencedor em Cristo, em nome de Jesus. Amém? E para a gente finalizar, o último slide. Esse aqui vai ser um pouquinho mais rapidinho. A gente vai citar algumas passagens em que fala sobre a vida, a nossa vida, como se fosse o nosso caminho, onde cada atitude nossa são sementes que nós vamos plantando. Se plantarmos sementes ruins, iremos colher frutos ruins. Se plantarmos sementes boas, colheremos frutos bons. E cada semente que plantamos tem o tempo certo para colhermos. Não significa que a semente que eu estou plantando agora, eu vou colher agora, ou vou colher amanhã. Pode durar dias, meses, anos. Mas o importante é a gente plantar sementes boas. Lá em Cantares 2,15 diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. A vinha, na palavra de Deus, na palavra de Deus, a vinha é tratada de modo especial. Em Deuteronômio 26 diz assim: quem plantou uma vinha e não colheu os seus primeiros frutos? Quem? Que se retire e volte para casa, porque não corra o risco de morrer em batalha e outro colha os primeiros frutos que lhe pertencem. O dono da vinha deveria desfrutar do seu fruto. Inimigos do florescer. A vinha tipifica o campo de obra do Espírito Santo em nossas vidas. O vinho é o fruto do Espírito, glória a Deus, do qual devemos cultivar, trabalhar com os dons, trabalhar e perpetuar para as gerações seguintes. Lá em Deuteronômio 7,9 diz assim, deixa eu até abrir aqui para ficar mais fácil. Aquele que obedece e teme os mandamentos, aquele que teme a Deus e obedece os mandamentos de Deus, este será abençoado até a sua 1000 gerações, até 1000 gerações. Olha que forte, até 1000 gerações. O fruto que se espera em... Calma aí. Espera só um pouquinho, queridos. Tá aqui, tá sem a referência. Aqui fala que eu acho que é João 3,15, deixa eu... Bom, depois eu vejo rapidinho no final, a gente vê. Mas diz que Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Sabe? O alvo da raposa é destruir as raízes da vinha, pois a flor procede... a flor tem um potencial de frutos. Quer ver?
E sempre o nosso exemplo maior é Jesus. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Nossa vida, na nossa vida, sentimentos como orgulho, inveja, cobiça, mágoa, chegam de mansinho e se instalam, enraizam, viram iniquidade, viram nossa rotina tão profundamente que se torna uma cilada, nos trazendo amarguras e angústias. Trazendo amarguras e angústias, que se, quando detectados e confessados a Deus, nos trazem alívio. Alívio. Eu já disse que o alvo da raposa é destruir a raiz das vinhas, pois a flor precede o fruto, que destruída expõe a raiz, deixando-a vulnerável. O quão é importante nós estarmos enraizados na palavra de Deus, firmes na promessa de Deus, para que sejamos consistentes, independente do vento, independente da dificuldade, da tempestade. Quando a nossa vida está em flor, temos um grande potencial de frutos agradáveis a Deus, romper com a conformidade dos sistemas do mundo, corrupção, fraude. Ah, Fabrício, eu preciso que você execute essa situação aqui no serviço. Não, mas isso não está certo. É um imposto que tem que pagar. Não, a gente não pode pagar esse imposto, dá um jeito. Não. Nós não podemos nos amoldar aos padrões desse mundo, como diz lá em Romanos, com os valores mundanos, com a busca de prazeres fúteis e vazios, desvios da verdade ou qualquer inofensiva que nos rouba da comunhão de Deus. É dever do cristão, que se tornou nova criatura, a agir conforme a vontade de Deus. Lá em 1 João 2, 15 a 17 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Glória a Deus. Trazendo lá em João, o comecinho lá do fruto que se espera, o Felipe falou aqui, ó, é João 15, 1. João 15, 1, que fala: Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Glória a Deus, obrigado, Felipe. Gente, raposas, para finalizar, são animais ou plantas parasitas. Raposinhas é o nome dado a certas plantas que nascem junto da videira, que tem um aspecto semelhante a ela, assim como o joio e o trigo, mas não são mas que são altamente danosas e até mortais à plantação de uvas, impedem o crescimento sadio da videira, levando à esterilidade, porque por serem parecidas com a parreira, são difíceis de identificar, sendo preciso a ajuda de um viticultor experiente. Se não forem arrancadas, infestam toda a plantação, sufocando a videira e acabam com ela. Não permitam que pessoas, que sementes negativas venham acabar, venham paralisar com os sonhos, com os planos de Deus em sua vida. Não permitam que as promessas de Deus sejam paralisadas por causa de ações de outras pessoas, por causa de programas de TV que trazem só morte, só desgraça, por causa do que ouvimos, do que vemos. Peça todos os dias para que Deus te capacite, blinda a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, para que você ouça, para que você veja, para que você pense somente que for da vontade de Deus. Só assim você vai ter certeza
que o teu foco sempre será Deus. Caminhe com pessoas que apontem Jesus Cristo. Amém, queridos? E para finalizar, um resumo geral de tudo que nós vimos até agora. Rapidinho, Deus é o Criador do universo, fomos criados por Deus para adorá-lo e bendizer o seu nome. A desobediência distanciou a humanidade de Deus. Jesus foi enviado como sacrifício para a redenção e salvação da humanidade. Hoje temos liberdade de nos conectar com Deus pelo sacrifício de Jesus através do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida, se ficou claro. Se alguém tiver a dúvida, eu usei alguns slides onde mostra pincéis, ciência, cores, porque nós temos a assinatura do maior artista, que é Deus. Ele nos criou. Nós temos o DNA de Cristo. Nós temos o DNA de Deus. Tudo que nós vemos que foi criado por Deus tem a assinatura dele. Amém? Até coloquei um trechinho da música que talvez vocês conheçam. Eu queria agradecer novamente por vocês estarem comigo até aqui, até agora. Desculpa se eu não fui claro em alguns momentos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar quando o grupo abrir, fiquem à vontade. Foi muito bom estar aqui com vocês. Aprendi muito. Foi maravilhoso, gente. Maravilhoso. Aprendi muito caminhando aqui com vocês. Fiquem à vontade para compartilhar alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou deixar um tempinho aqui. Caso vocês precisem compartilhar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Está tudo ok. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, eu vou encerrar. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Fazer uma oração para a gente concluir. E continue caminhando conosco. Se vocês precisarem de oração, tem um grupo aí para a gente conversar. Se precisarem de alguma ajuda, o pastor Rodrigo está aí, a Clélia está aí, essa família maravilhosa para poder conversar conosco. Tá bom? Obrigado, Felipe. Vamos lá. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos dar a oportunidade novamente de poder servir a Ti, de poder compartilhar conhecimento, de poder aprender uns com os outros. Senhor, que esses ensinos, Pai, fiquem em nosso coração e que durante a semana nós possamos meditar, possamos colocar em prática alguns pontos que adquirimos de conhecimento sobre relacionamento contigo, Senhor. E possamos mergulhar mais profundo, que possamos estar com as nossas raízes profundas, Senhor, no Teu Evangelho, na Tua Palavra. Nos ilumine, Senhor, ilumine a nossa mente, nos dê sabedoria e discernimento a cada momento que mergulharmos na Tua Palavra, para conhecermos mais de Ti, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Coloca no coração de cada um que está assistindo, Senhor, sede de buscar a Tua Palavra, sede de aprender mais de Ti, de adorar, de exaltar, de servir a Ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, manifesta, Senhor, a Tua vontade neste momento, Senhor. Se alguém tiver com dificuldades, se alguém tiver com enfermidade, Senhor, nós declaramos a cura em nome de Jesus neste momento, Senhor. Se alguém estiver passando por uma dificuldade muito grande, sem ter visão de como agir, Senhor, venha, Senhor, trazer
esclarecimento, venha trazer estratégia em sua mente, Senhor. Venha trazer sabedoria, Senhor, para que a partir de amanhã, Senhor, ele possa enxergar caminhos que possa tomar, passos que possa caminhar para, Senhor, agradar a Ti, resolver os problemas e solucionar os problemas em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro paz em cada coração, em cada família, a alegria, o amor, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém, amém. Pessoal, obrigado, viu? Deus abençoe. Vou encerrar por aqui. Ficam com Deus. Até mais. Tchau, tchau.